A paz do Senhor e um bom dia para você que nos acompanha em mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, que nos visita nesta manhã por meio deste canal, que você é muito bem-vindo a participar da escola bíblica dominical conosco. Eu aproveito para desde já pedir para que você possa se inscrever no canal, possa curtir o vídeo, compartilhar e comentar o vídeo na descrição que está abaixo do vídeo. Dizer que você fazendo isso, você estará nos ajudando a divulgar a mensagem de Deus para que ela possa alcançar, outras pessoas por meio da palavra, por meio da escola bíblica dominical. Nós iremos iniciar a escola bíblica dominical e eu peço desde já para que você tenha em mãos os materiais necessários para que você possa acompanhar a aula desta manhã. Tem em suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Essa é a segunda lição que nós estaremos estudando sobre o comentário do pastor, Clayton, que vai estar comentando as lições desse trimestre. Então vamos, sem perda de tempo, fazermos uma oração e logo após nós estaremos entrando na lição propriamente dito. Maravilhoso Deus e Pai, diante do Senhor, estamos nesta manhã, queremos agradecer por esta oportunidade, que o Senhor faça presente em nosso meio, que o Senhor possa nos dar sabedoria, instruir, abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Pai amado, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus presente, e que está presente, Senhor Deus, nessa manhã, juntamente com os teus servos, com as suas famílias que estão reunidos para ouvir a tua palavra. Pai, que o Senhor possa alcançar o coração dos teus filhos, dando a tua graça, dando a tua bênção. Ó Senhor Deus, querido, manifestando o teu poder para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Então, como nós havíamos falado, nós estaremos estudando neste domingo, 11 de julho de 2021, a lição de número 2, que tem por tema aí o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nós sabemos que após a entrada na terra prometida, Israel ele começou a desenvolver-se como uma nação. Era um povo que estava no Egito, sobre o jugo de Faraó, e por meio de Moisés, Deus assim libertou aquele povo daquele jugo de escravidão e na peregrinação no deserto até chegar à terra prometida, onde Deus ali começa a desenvolver a nação de Israel como uma nação, o povo de Israel como uma nação, cumprindo assim uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que por meio dele seria feita uma grande nação. E nós sabemos que o sistema de governo na época era um governo teocrático, onde Deus, por excelência, era o regente supremo. Todavia, como está escrito no livro de Juízes, esse sistema de governo, ele
entrou numa profunda decadência, né? A palavra de Deus diz que o povo ele não obedecia mais a Deus. Ele não tinha um rei e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, como está lá no livro de Juízes, no capítulo 21, o versículo de número 25. Então, a partir de então, Israel ele pede, né, ao profeta Samuel, que é o último juiz, um rei. Então, aí a nação ela migra, né, do sistema teocrático para o sistema monárquico. Todavia, a monarquia, né, unida, ela sobreviveu por pouco tempo. Davi, Salomão e Saul foram os reis, né, que reinaram, né, nesse período de uma monarquia unida, ou seja, debaixo, sobre, né, a autoridade das 12 tribos de Israel. Então é justamente após a morte de Salomão que acontece a divisão do reino. Então, sob o reinado do seu filho, que é Roboão, essa monarquia, né, unida, ela é desfeita e acontece aí uma ruptura, uma cisão, né, uma divisão do reino, e é justamente o tema da lição que nós vamos estudar hoje, que vai falar sobre o reino dividido de Jeroboão e Roboão. Ok? Eu quero somente abrir um parênteses e dizer que a transformação, né, a mudança, a migração da teocracia para a monarquia, não havia nenhum problema, né, nessa migração, uma vez que Deus já havia previsto isso lá no livro de Deuteronômio, né, no capítulo 17, do versículo 14 até o verso 20, Deus ele disse, né, quando esse povo fosse estabelecido na terra prometida e quando eles desejassem um rei, o rei ele deveria ser, né, de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor que assim indicaria esse rei, e esse rei ele deveria ser do meio do povo. Esse rei ele não deveria ter muitas mulheres. Esse rei ele não deveria se enriquecer à custa do povo. Então tinha todos uns requisitos, né, que Deus assim estabeleceu para que a nação de Israel tivesse um rei. Porém, que quando eles pedem a Samuel, né, os anciãos, eles se dirigem a Samuel, pede um rei, não foi o pedido do rei, mas a motivação do coração daqueles anciãos, que era uma motivação que não era correta, né? O próprio Deus diz para Samuel que eles não estavam rejeitando Samuel, quando eles chamam de Samuel velho, mas que eles estavam rejeitando o próprio Senhor. Então, as palavras que os anciãos dizem é que Samuel estava muito velho, né? Já estava velho, e eles precisavam de um rei que pudesse entrar e sair, governar sobre eles nas guerras, e que também fosse um rei como as outras nações. Então a gente percebe que a motivação está totalmente errada. A falta de confiança, o temor a Deus estava comprometido, né, no coração daqueles anciãos, certo? Então, por isso, Deus, ele diz para Samuel, faz o que eles estão pedindo, porque a rejeição não foi em relação a você, mas o povo está me rejeitando, ok? O nosso texto áureo da lição diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo 19, o versículo 21. A verdade prática diz que os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de 1 Reis, o capítulo 12, do verso 1 até o verso 10, e depois o versículo 13, o versículo 14
e depois o versículo 26 até o versículo 29. Eu não irei fazer a leitura, né, de todo esse texto, porque nós estaremos falando a respeito dele justamente na própria lição, né? A gente vai constantemente fazer referência ao texto, e eu creio que você já estudou a lição, já leu esse texto, sabe que o texto está falando justamente dessa cisão que vai acontecer do reino de Israel em dois reinos, né, o reino do sul e o reino do norte, a partir de uma decisão, né, que acontece de Roboão, e por isso Jeroboão ele se rebela, né, contra Roboão e acaba dividindo o reino. Então a história ela vai estar dentro desse contexto, e nós vamos estar constantemente aí mencionando essa passagem no texto, ok? Então, a nossa lição de hoje, ela começa, né, justamente após a morte de Salomão. Então, o livro de Primeiros Reis é um livro que fala muito, né, justamente sobre esses perigos, né, que é o poder. Então, você vê muita riqueza, muita questão de soberba, a gente vê aí o poder, né, que corrompendo as pessoas, o sexo corrompendo as pessoas. Então, todas estas coisas, o livro de Reis está recheado destas histórias, e que parece que são histórias que aconteceram no passado, mas elas são claramente evidenciadas nos nossos dias, né? Como diz o próprio Salomão, que não há nada de novo na face da terra. Então, todas as coisas que aconteceu lá acontecem hoje em dia, e vai nos servir de uma lição muito grande nesta manhã para a gente aprender, né? É justamente o objetivo, né, desta lição, porque a gente aprenda, né, ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, como nós falamos, a história ela começa a desenrolar a partir da morte de Salomão. Então, os primeiros 10 capítulos, né, de 1 Reis, ele apresentam, né, as bênçãos abundantes que Salomão recebeu e toda a esperança aguardada no seu reinado. Então a gente vê que Salomão ele começa já vencendo, né, uma disputa ali juntamente com seu irmão Adonias, Deus abençoando Salomão com a ajuda, né, do profeta Natã, com a ajuda da sua mãe, né, Betseba. Eles conversam, né, com o rei Davi na época para que o trono não fosse de forma nenhuma conquistado, né, pelo seu irmão de uma forma leviana, mas que ele fosse justamente de Salomão, como Deus havia prometido. Então, os 10 primeiros capítulos vai narrar toda essa história, né, maravilhosa de Salomão, a sabedoria que Deus dá, a inauguração do templo, a glória do Senhor, né, a fama de Salomão, a riqueza de Salomão. Ele passa a ser conhecido, passa a ser famoso em todo o mundo da sua época. Então, os primeiros 10 capítulos de 1 Reis são bastante assim, fascinantes, né? No sentido de que a gente vê todo o enredo, né, de Deus estar abençoando Salomão de uma forma notável, e este, por sua vez, abençoou notavelmente a nação de Israel. Então, quando nós lemos aí o livro de 1 Reis, que nos dá que a história poderia ter um final encerrado justamente no capítulo 10. Pois o enredo até este capítulo é de um desfecho glorioso do rei Salomão, que de desconhecido, né, que de desprezado para o mais famoso da sua
época. Porém, a história do reino de Salomão, ela não se encerra no capítulo 10, pois no capítulo 11 nós vamos encontrar o pecado, a idolatria e o fim de Salomão. As esposas não israelitas de Salomão levaram à adoração de falsos deuses. Aconteceu exatamente como o Senhor, por intermédio de Moisés, ele alertara o que aconteceria se os israelitas se casassem com estrangeiras que adorassem, falsos deuses. Lá em Êxodo, no capítulo 34, o versículo 16, Moisés ele diz o seguinte, para que não tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os teus deuses, façam que também teus filhos se prostituem após seus deuses. A Bíblia nos diz, no capítulo 11 de 1 Reis, que o Senhor se indignara com Salomão, pois ele desviara o seu coração do Senhor. Amados irmãos e irmãs, Deus havia aparecido 2 vezes para Salomão. A primeira no capítulo 3, dando a liberdade, carta branca, para que Salomão pudesse pedir o que ele desejasse. E a segunda no capítulo 9, Deus ele aparece para Salomão, advertindo sobre o perigo da idolatria. Porém, Salomão ele não deu ouvidos à voz de Deus. E agora no capítulo 11, o Senhor promete-lhe como resultado da sua idolatria trazer sobre o seu reinado os seus juízos. Ele diz que tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo, da mão de teu filho rasgarei o teu reino. Que legado terrível a deixar para o seu filho. A desobediência e suas muitas consequências. Então toda a riqueza, todo o poder que Salomão deixou para o seu filho Roboão não representava nada. Grandes dons não desculpam grandes pecados. Nem todo conhecimento, como tinha Salomão, ou a manutenção correta de uma prática religiosa, compensam o fato de ter um coração desviado de Deus e de seus caminhos. Então, no estudo de hoje, nós analisaremos a história de um rei que tentou implantar uma política autoritária e opressora, mas que foi surpreendido com uma revolução, cujas consequências desestabilizaram profundamente o seu reinado. E esse rei é Roboão, um governante despreparado que causou muita confusão, e de outro rei, Jeroboão, que por causa da idolatria levou o seu povo para a ruína, e da ruína para o cativeiro, e do cativeiro eles nunca mais voltaram. Esta é a lição que nós vamos estudar e analisar nesta manhã. Então, a nossa lição aí está dividida em 3 tópicos, O primeiro tópico fala sobre as principais causas da cisão. O segundo tópico, os erros de Roboão. E o terceiro e último tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Então nós vamos ver as causas dessa cisão, dessa divisão, os erros de Jeroboão, e também vamos ver o reinado e a idolatria de Jeroboão. Então o primeiro tópico aí, as principais causas da cisão. A carga tributária imposta por Salomão foi pesada, tanto para dar conta das despesas
normais do reino, quanto para sustentar, né, o harém, né, de 1000 mulheres, juntamente com os seus vassalos, né, que eram os súditos que dependiam da ajuda do rei, né, do sustento do rei. Então Salomão, ele tinha 700 princesas e 300 concubinas, e cada uma delas requeria funcionários, né, empregados ao seu dispor, com locais de moradia, com alimentação, com roupas caras e etc. Né? Muitas coisas, esses servidores que viviam à custa do rei, ele gastavam, né, assim, com toda essa estrutura. Então, tudo isso era uma máquina governamental e palaciana demais para sustentar, né? Era muito cara e que exigia sofisticados métodos de controle e gastos para funcionar corretamente. Então, para arcar com todas essas despesas, a população, né, o povo de Israel pagava pesados impostos, né, como está aí no versículo 4, né, da nossa lição, que você pode acompanhar, que diz assim, ó, teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então o povo, ele sofria, né, esse jugo, pagava impostos altíssimos, justamente para manter essa máquina, né, esse governo, esse reinado, com tantas despesas, justamente por causa desta união que Salomão fez com vários reis, tendo várias esposas, várias concubinas, e juntamente com ela, vinha todas as despesas, né? Então, para manter tudo isso, ele precisava o quê? De dinheiro, precisava de riqueza, precisava de alguém para pagar essas despesas. E nós sabemos que a principal consequência dessa cisão, né, da divisão do reino, ela teve início justamente na idolatria de Salomão, porque a união de Salomão com outras mulheres, essas mulheres trouxeram os seus deuses, e Salomão acabou por agradar essas mulheres, manter, né, esses deuses sobre a nação e se curvar e adorar esses deuses juntamente com ela. Como diz a palavra de Deus, o coração de Salomão, ele se desviou do Senhor. O desvio do coração de Salomão do Senhor e também dos seus caminhos. Então, o jugo, né, pesado, é uma consequência desse pecado. Então, muitas coisas que nós passamos, que nós sofremos, Deus muitas vezes nos prova, mas grande parte das nossas dificuldades, dos problemas que passamos e enfrentamos, muitos deles são por causa do pecado que nós cometemos. Roboão, ele era o filho e sucessor de Salomão. Então, ao assumir o trono, após a morte do seu pai, as tribos do norte, né, aproveitaram o ensejo, né, a nova fase do governo que começava, para pedir ao novo rei uma urgente reforma tributária, né, pois no reinado anterior os impostos cobrados estavam muito elevados. Então, esta delegação, né, essa comitiva de insatisfeitos foi chefiada por um ex-oficial, por um ex-servo de Salomão, que era Jeroboão, a quem o profeta Aías anunciou que mais tarde ele viria a reinar sobre 10 tribos, como está aí no capítulo 11, né, do livro de 1 Reis, do verso 26 a 35, o profeta Aías, ele entrega uma mensagem, uma palavra para Jeroboão, que ele seria também
um rei, né, sobre 10 tribos, porque Deus ia rasgar, né, o reino de Salomão por meio do seu filho Roboão, e daria 10 tribos para que Jeroboão reinasse sobre essas tribos. Então, em face desta reivindicação, a decisão foi surpreendente, né? Roboão, ele falou duramente ao povo, quando ele diz, né, que está aí no versículo 14 da nossa leitura bíblica em classe: meu pai colocou sobre vocês, né, um fardo pesado. Pois bem, eu aumentarei sobre vocês esse fardo. Meu pai castigou vocês com chicotes, eu castigarei vocês com escorpiões. Basicamente, a resposta de Roboão à queixa desta comitiva é a seguinte: vocês ainda não viram nada, eu exigirei ainda mais. Diante desta postura insensata, o inevitável aconteceu. O reino foi dividido. 2 tribos, Judá e Benjamim, permaneceram com Roboão, formando o chamado Reino do Sul, Judá, como capital em Jerusalém. E as outras 10 tribos formaram o chamado Reino do Norte, chamado de Israel, com capital em Siquém, e posteriormente passou a ser Samaria. E aí constitui-se Jeroboão como o seu rei. Então a insensatez aí de Roboão quase levou, né, a cometer um segundo erro grave, pois ele se preparou para uma guerra civil contra as 10 tribos que haviam se retirado do seu reinado. Então, a fim de reunir, né, o reino de novo por meio da força. Mas Deus impede o derramamento de sangue. Isso está justamente no mesmo livro de Reis, no capítulo 12, do verso 21 e 24. Deus pede, por meio, né, do profeta Semaías, para que ele não fizesse aquele que ele estava intentando, né, tentar guerrear. Ele reúne ali em torno de 180 mil homens, justamente para ir contra essas 10 tribos e, por força, retomar o reinado de forma unificada. O segundo tópico da nossa lição vai falar justamente a respeito dos erros de Jeroboão. Que Jeroboão, ele comete, né, ele repete os mesmos erros de Salomão. Roboão, ele começou a reinar aos 41 anos de idade e ele reinou durante 17 anos. Ele revelou um total despreparo para a função e o seu reinado foi marcado por fracasso religioso, político, econômico e militar. Nós podemos constatar justamente no capítulo 14 de 1 Reis, do versículo 21 a 31, nós vamos ver todas as evidências desse fracasso no regime religioso, político, econômico e militar. Então, apesar de seus desacertos, a história de Roboão, ela nos deixa lições que certamente nos ajudarão, como servos submissos a Deus, nós trilharmos no caminho que nos leva à vida eterna em Cristo Jesus. Roboão, ele insiste em manter-se nos erros de seu pai. Em sua arrogância, Roboão, ele gostou do conselho dos seus colegas. Como diz o texto, né, da nossa leitura bíblica em classe, Roboão, ele foi lá e repetiu cada palavra para o povo que reuniu-se para saber a resposta do rei. Então, vendo o povo que o novo rei não deu uma resposta sábia, se rebela contra Roboão,
a ponto de o povo dizer que não reconhecia a casa de Davi para reinar sobre eles. O que tem Davi? O que nós temos com Davi? Então eles viraram as costas para o novato e nécio rei, o rei Roboão. Então o rei, ele não estava mentindo quando ele disse que ia afligir o povo e logo ele mandou, o seu ministro da fazenda, podemos assim dizer, que era Adorão, para cobrar os impostos dos israelitas, como está lá em 2 Crônicas, no capítulo 10, o versículo 18. Mas Adorão, ele não foi bem recebido. O povo apedreja e mata Adorão. E Roboão, ele consegue entrar no carro e fugir para Jerusalém. E mesmo assim, ele não desistiu. Ele não satisfeito com a divisão do reino, numa tentativa de reverter a rebelião, Roboão, ele prepara uma peleja com as tribos, contra as tribos rebeldes. Porém, em obediência a uma palavra profética de Semaías, ele abandona essa imatura tentativa. O que mais chama a atenção aqui nesta passagem foi a obediência de Roboão, como está lá no versículo 24 de 1 Reis, no capítulo 12, que diz o seguinte: que Roboão, ele obedece ao Senhor mediante a repreensão que ele, por meio do profeta Semaías, para que ele não guerreasse contra os seus irmãos. Mas quando parecia, que as coisas tinham voltado ao normal em Judá, após Roboão ele consolidar o seu reino e se fortalecer, a história de Roboão diz que Roboão ele deixou a lei do Senhor. É muito interessante, amados irmãos, a gente estudar esta lição a respeito dos reis de Israel, acompanhando juntamente com o livro de Crônicas, porque existem informações que estão no livro de 2 Crônicas, por exemplo, que não estão no livro de Reis. Então é interessante que a gente faça um estudo, de tal forma que a gente consiga conciliar esses dois livros, justamente para que a gente possa pegar uma informação mais correta. A gente vê que depois da palavra de Semaías, repreendendo, não faça isso, não tenta, porque isto provém de mim, o Senhor dizendo para aqueles homens e para Roboão. E eles obedecem à palavra do profeta e eles voltam para Jerusalém. E nessa volta para Jerusalém, por causa dessa obediência, Deus ele abençoa Roboão. Ele concede com que Roboão ele consolide o seu reino em Judá. E ele se fortalece, de tal forma que ele consegue proteger o reino de Judá. E não somente isso, a gente vê que os sacerdotes, os levitas que estavam no reino do norte, porque estava juntamente com Roboão, a nação, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então os levitas, os sacerdotes, eles estavam juntamente com o reino do norte, juntamente com Jeroboão. E eles decidem voltar para Judá, para justamente poder adorar ao Deus verdadeiro. Então, a lição de hoje, ela nos faz refletir a respeito do bom e do mau conselho. E também, amados irmãos, nós podemos aprender com esta história a importância da obediência.
Toda vez quando os reis desobedeceram a Deus, vieram sobre eles os juízos e os castigos de Deus. Mas quando eles colocavam no seu coração a obediência ao Senhor e à sua palavra, ele colhia de Deus as suas bênçãos. Atentar para o bom conselho é um princípio eterno que a Igreja de Cristo deve considerar. Nós vimos que Deus, ele usou os anciãos e os profetas para instruir o que Roboão deveria fazer. A primeira vez, por meio dos anciãos, que ele deveria dar ouvido ao povo. E Roboão fez o quê? Não obedeceu. E como consequência, houve a cisão, a divisão do seu reino. E Deus agora usa o profeta Semaías para repreender diante daquela tentativa de querer guerrear contra os seus irmãos. O que acontece? Roboão, ele obedece. E como consequência, como colheita desta obediência, o Senhor concede a Roboão graça para que ele possa fortalecer o seu reino e que ele possa ter, juntamente com eles, os sacerdotes e os levitas, para poder dar continuidade ao culto a Deus. Então, cabe a nós pedirmos também discernimento a Deus para ouvir aqueles que o Senhor designou para nos orientar. Nós aprendemos no trimestre passado, e está escrito nas Escrituras, que o Senhor Jesus, ele deu para a igreja dons ministeriais. Ele colocou sobre a igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E o nosso Senhor, ele levantou esses ofícios a fim de garantir que os membros do corpo de Cristo cheguem à estatura espiritual de Cristo. Isso passa pelos bons conselhos. É de extrema importância nós atentarmos para ouvir aquilo que os nossos líderes, aqueles que Deus colocou sobre nós para nos orientar, para ser a voz do Senhor diante daquilo que nós fazemos. Os anciãos consultados por Roboão eram homens detentores de grande experiência, homens preparados que estavam no governo desde os dias de Salomão e que conhecia bem de perto os problemas do reino. Então, o conselho dos anciãos foi um conselho sábio e prudente. Quando ele diz: se hoje te tomares servo deste povo, e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre, conforme está aí nos versículos 6 e 7 da nossa leitura bíblica em classe. O governante, ele tem o dever de servir o povo, não de se aproveitar para a sua satisfação pessoal. E um grande exemplo, amados irmãos, de servo, de servir ao povo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida por amor a muitos. Que nós, como líderes, nós, como obreiros, como pais, como autoridades que Deus assim nos concede, possamos de forma humilde, de forma temerosa ao Senhor, de forma piedosa, servir as pessoas. Esse é o grande ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que jamais usemos as pessoas, que jamais aproveitemos das pessoas
causando-lhes um jugo, um sofrimento, para que deles possamos satisfazer a nós próprios, que possamos servir uns aos outros, que possamos servir aos nossos irmãos, que possamos servir as pessoas, assim como Jesus Cristo foi servo de todos e o maior de todos os irmãos. E Roboão, ele rejeita, né? Ele rejeita a experiência e o conselho prudente dos anciãos. Ele resolve seguir a orientação dos seus colegas de juventude e ele tentou se impor pela força e valentia, agindo com mão de ferro contra o povo. E o resultado desta decisão, desta imposição, foi desastroso. Em todos os aspectos, né, da vida, a repetição de muitos erros poderia ser evitada se a opinião e a experiência dos mais velhos fossem mais valorizadas. As novas gerações, elas precisam reconhecer que as gerações anteriores possuem um saber acumulado, o qual pode e deve ser processado e reaproveitado. Essa ponte, né, entre a antiga e a nova geração, ela era grandemente valorizada no contexto do Antigo Testamento, como está lá em Deuteronômio, no capítulo 32, o versículo 7, Deus, por meio de Moisés, dizendo: lembra-te dos dias da antiguidade. Pergunta ao teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Então, por desvalorizar isto, ele começou mal o seu governo. Nossa geração, hoje nós podemos constatar que a insubmissão que existe nas pessoas da nossa época. Muitos querem tomar decisões por si só, ou decisões baseadas em instrução naquilo que elas se agradam, daquilo que é conveniente de acordo com os seus pecados. Porque muitas das vezes o conselho, a instrução correta, ela gera um pouco de desgaste, né? Gera um pouco de submissão, gera um pouco, muitas das vezes, de abrir mão dos nossos direitos, justamente por fazer a coisa correta. Como a história de Roboão. Ele preferiu ficar arrogante, ele preferiu ficar na soberba do que servir aos seus irmãos. É justamente desta forma que muitas das vezes as pessoas tomam decisões porque pensam somente em si, mas não pensam no bem coletivo das pessoas. E a juventude de hoje, ela não tem dado ouvido, são insubmissos, são pastores de si mesmos, tomam decisões muitas vezes por causa das suas emoções, por causa dos seus desejos e por causa também dos seus amigos, como foi o caso de Roboão. Que nós possamos, com sabedoria, aprender a ouvir as pessoas mais experientes, que possamos ouvir aos nossos pais, aos anciãos, aos nossos pastores, que têm o dever e que têm, da parte de Deus, o compromisso de zelar pelas nossas almas. Que nós possamos dar ouvidos e termos sabedoria e discernimento para tomarmos as decisões corretas e que Deus possa abençoar a sua vida. O terceiro e último tópico da nossa lição,
que fala justamente sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. À primeira vista, Roboão e Jeroboão parecem pessoas diferentes, com exceção dos nomes, né? Roboão e Jeroboão. Se tirar o G do Jeroboão, fica Roboão. Então parece que os nomes são bem parecidos. Roboão, ele é neto de Davi, filho de Salomão, e ele foi paramentado e preparado para o trono. Já Jeroboão, quem era Jeroboão? Ele foi um servo de Salomão. Ele cresceu sem pai, ele não tinha nada que se assemelhasse ao sangue real. Roboão, apesar de sua criação real, ele não sabia lidar com o povo. E por outro lado, Jeroboão, ele tinha muita astúcia para lidar com o povo. Roboão, nascido para o trono, demonstra desde o início tanta falta de tato para lidar com o povo, né? Que Jeroboão, aproveitando disso, teve a sua oportunidade. E ele leva as 10 tribos do norte a se rebelar e a nação de Israel se divide em 2 reinos. Mas, apesar de todas essas diferenças que existem entre Roboão e Jeroboão, eles tinham uma grande e esmagadora semelhança. Os dois eram idólatras. O filho de Salomão, ele recebeu mais do que o trono e os genes do pai. Também herdou os pecados do pai, como está lá no capítulo 14 de 1 Reis, no versículo 22 ao versículo 24. A Bíblia diz que Judá, que era sob a liderança, sobre o reinado de Roboão, fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira, fazendo imagens a Azerá, e que havia entre eles sodomitas. Né? Algumas traduções dizem que eram prostitutas, né? Religiosas. E eles fizeram conforme a abominação dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então, como consequência, Judá é invadida pelo rei do Egito. Jeroboão, por sua vez, no reino do norte, ele constrói 2 bezerros de ouro, manifestando assim a sua idolatria. O início dos reinados desses 2 reis, após a divisão, foram voltados para a idolatria. Aías, o profeta, quando prometeu a Jeroboão as 10 tribos do norte, também em nome do Senhor, ele garantiu que se Jeroboão seria abençoado, né, com uma dinastia tão duradoura como a de Davi. Se ele andasse nos caminhos do Senhor, se guardasse os seus estatutos e os seus mandamentos. Todavia, não foi isso que Jeroboão fez. Ele comportou-se como os israelitas quando vinham peregrinando no deserto antes de chegar na terra prometida, quando eles constroem aquele bezerro de ouro. Porém, Jeroboão ele não fez insatisfeito, ao ouvir os conselhos, ele funde 2 bezerros de ouro. E depois ele os coloca nos extremos da nação para que o povo tivesse acesso à idolatria. Que terrível foi o caminho tomado por Jeroboão. E é interessante, amados irmãos, notar que o autor de 1 Reis, ele deixa extremamente claro a responsabilidade de Jeroboão. Ele diz, ele fez, ele falou, ele estabeleceu e assim
por diante. Essa era uma religião feita pelo homem, não a verdadeira religião feita por Deus. E esse, amados irmãos, é um problema com o tipo de dons que Jeroboão tinha: a competência e o poder. Às vezes, pessoas assim começam a pensar que podem fazer qualquer coisa, até fazer uma religião sob medida para elas, e encontram também diversos seguidores que também têm um coração com a mesma inclinação. Mas isso é um perigo. A lição de hoje nos exorta a aprendermos a temer a Deus, a termos cuidado com o nosso coração, com as nossas motivações. Quando nós não olhamos para a vontade e para a palavra de Deus, como quando estruturamos a nossa fé baseada no nosso conhecimento e no meio da nossa vontade. Como diz a palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 14, o versículo 12, que há caminho que ao homem parecem ser direito, mas o fim dele são caminhos de morte. E Deus tenha misericórdia de nós. No capítulo 14, o profeta Aías, ele retorna à cena para, em nome do Senhor, ele denunciar com violência Jeroboão. Ele diz que tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste, e fizestes outros deuses à imagem de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das suas costas. E a seguir, o profeta Aías prometeu que Israel seria expulso e espalhado por causa dos pecados de Jeroboão, a qual pecou e fez pecar Israel. Nunca mais o reino do norte, ele voltou do cativeiro. Os líderes têm grandes responsabilidades aos olhos de Deus. Jeroboão e Roboão e suas nações deviam ter prestado atenção à palavra do Senhor. Talvez Roboão fosse inepto e Jeroboão astuto, mas ambos estavam unidos na iniquidade. Juntos eles dividiram a nação e separados eles levaram o povo à idolatria. Como você pode verificar isso no capítulo 14 de 1 Reis. Tanto Jeroboão como Roboão, eles eram confusos em relação a quem adoravam. E isso feriu as nações que lideravam. Nenhuma religião feita pelo homem, como a de Jeroboão, responde à necessidade que temos do Deus verdadeiro. Nós somos criaturas feitas à imagem do único Deus que existe. E precisamos do sumo sacerdote que o Senhor nomeou, Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero concluir a lição deste domingo. Mas antes disso, eu quero abrir uma oportunidade para que você também possa abençoar a Deus. Reconhecer que Deus tem o abençoado, tem o dado a você aquilo que você precisa, suprido as suas necessidades. E agora, como forma de gratidão, com alegria, você possa abençoar a obra do Senhor, ofertando por meio das ferramentas que aparecem abaixo do seu vídeo. Ou se assim não puder fazer, que você possa separar a sua oferta e levar à casa do tesouro no culto à noite. Concluindo, amados irmãos, quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir,
mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falam a verdade. O Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Meu amado irmão e minha amada irmã, em que ou em quem você tem se apoiado? Nenhum conjunto de talentos ou virtudes pode recompensar a rebelião, a rebeldia contra Deus. Elas não compensaram para Jeroboão, que recebeu pessoalmente, por meio dos profetas, a promessa de Deus. E não compensarão para você se tomar o mesmo caminho. Apenas Cristo fará o que você precisa. Nós devemos sempre nos examinar e perguntar: nós seguimos realmente a Deus? Nós, como líderes, como pais, como autoridade, devemos sempre dirigir o foco para a seguinte pergunta: fazemos com que os que estão sobre a nossa responsabilidade sigam a Deus? Que você possa responder para si mesmo. As promessas que Deus nos fez, elas são fiéis e verdadeiras. A promessa de nos dar o reino por meio de Jesus Cristo está firme, inabalável e eterna. Jesus, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Podemos errar, sim, claramente, como Roboão, como Jeroboão, que eram reis e cometeram. Mas em Cristo temos um lugar de refúgio e misericórdia, mediante o arrependimento e abandono do pecado. Porque na eternidade foi a Ele, Jesus Cristo, prometido a eternidade nos dá. Ele veio e ele não errou. Obedientemente ele cumpriu todos os requisitos. Ele é o verdadeiro e justo Rei. E o seu reino é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida nesta manhã e que você possa ser agraciado pela presença do Senhor e do Espírito Santo nesta manhã. Que o seu coração possa encher-se de alegria e júbilo por termos Jesus Cristo como nosso Rei, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, queremos agradecer o Senhor por esta manhã que nos concede a oportunidade de estudarmos, de aprendermos a Tua palavra, que ela não fique somente nas nossas mentes, que também nas nossas bocas, mas que ela possa, Senhor Deus, estar assentado no coração e que ela possa arder, Senhor Deus, em nosso interior e que possamos amar mais ao Senhor e cumprir, Senhor Deus, a missão que o Senhor Deus assim nos incumbiu, de pregarmos, de falarmos o Evangelho a toda criatura. Senhor amado, eu oro nesta manhã e peço a Tua bênção em favor dos Teus filhos, que estão ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa nesta hora, ó Deus, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, que todo mal, ó Deus, não venha sobre o lar, sobre a casa dos Teus filhos. Que a enfermidade que porventura agora está, Senhor Deus, nós em nome de Jesus Cristo, ordenamos que todo mal desapareça para a glória de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, dai-nos graça durante o decorrer deste dia e que possamos guardar o nosso coração para que esta noite, juntamente com os irmãos, estaremos louvando e adorando e bendizendo o seu nome. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe
a sua vida.